Nosso tema de hoje, motivos de resignação, está no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, são os itens 12 e 13, que fala sobre o motivo de resignação. Esse capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, é o capítulo maior do Evangelho, e eu costumo dizer o seguinte, que eu tenho essa percepção de que esse capítulo 5 é um capítulo mais extenso, porque todos nós passamos por muitas aflições. E quem já teve a oportunidade de estudar esse capítulo, quando eu falo estudar, não é só ler, mas ir ler e refletir, e pensar, e ler novamente, trocar uma ideia com algum amigo, algum colega, sobre o que o capítulo traz, nós vamos observar que ele vai abranger totalmente as nossas experiências que nós costumamos dizer assim, que são experiências dolorosas, né? Aí vai falar sobre doença, sobre morte de entes queridos, problemáticas das nossas relações interpessoais e por que a gente passa por essas dificuldades. E esses dois itens, o 12 e o 13, vai falar muito sobre essa percepção que o Espiritismo traz sobre viver com resignação. Então, quem ainda não ouviu falar nesse termo, acho que todo espírita que já frequenta centro, que já estuda, tem mais ou menos essa noção. Meio que se transformou num clichê, né? Tenha resignação, seja mais resignado. E a gente vai entender o que é essa tão falada resignação e quais os motivos da gente poder ter essa resignação na nossa vida e na nossa caminhada. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, refletindo com todos, e rogo, como sempre, a espiritualidade amiga para que nós possamos usar de sabedoria e trazer aqui os conhecimentos da espiritualidade para iluminar nosso caminho e a nossa vida, né? As nossas vidas. Mas vamos lá. A gente vai começar a reflexão com essa passagem do Evangelho, né, das bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. E logo no primeiro parágrafo desse item, motivos de resignação, a gente vai ver a espiritualidade trazer o seguinte: por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Então, nós vamos observar que logo nessas duas simples frases, a gente vai refletir o seguinte, que feliz é aquele que passa por dificuldades, por aflições, e em segundo momento, porque serão consolados. Então, todos nós que passamos pelas experiências dolorosas, somos bem-aventurados, somos felizes, somos contemplados por essa oportunidade, e a gente vai ver mais à frente no estudo, de que a doutrina espírita tem uma visão diferente da dor, do sofrimento. E por isso que, para Jesus, quando a gente começa a estudar a doutrina, às vezes a gente fica sem entender algumas falas do mestre, né? A gente estava aqui no estudo, o último estudo que teve do Livro dos Espíritos, e a gente até comentou que para algumas pessoas, passamos a Páscoa, né, a Paixão de Cristo, e uma vez eu estava com um colega assistindo a Paixão de Cristo, e quando chegou o momento que Jesus fala o Sermão do Monte, as bem-aventuranças do Sermão do Monte, quando ele falou os bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, aí tinha um rapaz do lado que chegou e comentou, né? Bem-aventurados aflitos. Quem aqui está feliz? Quem sofrendo, né? Quem é que vai estar feliz durante o sofrimento? E aí, uma vez no meu trabalho, também fizeram essa pergunta: ô Manuel, essa parte que Jesus fala assim, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, como é que a gente pode ser feliz passando pelo sofrimento? E aí não é uma resposta rápida. Às vezes, no nosso dia a dia, quando a gente convive com os colegas de trabalho, com familiares, eles querem respostas rápidas, né? Que a gente responda algo tão complexo, porque esse paradigma da dor e sofrimento como um processo de evolução não é algo que se entende da noite para o dia. Às vezes, a gente só vai compreender na prática. Quando a gente passa por uma experiência, por exemplo, dolorosa, que no momento que a gente vivencia essa experiência, a gente não consegue perceber que ela é uma oportunidade de crescimento. Muitas das vezes a gente só vai perceber isso quando passa pela experiência, que supera aquela dificuldade, lá na frente, quando a gente ergue a cabeça, que a gente aprende, se fortalece e se reergue, a gente olha para trás e fala, poxa, era necessário passar por aquilo.
Eu só consegui me fortalecer porque eu passei por aquela experiência. Eu só consegui aprender aquela lição porque eu passei por aquela dificuldade. Então, no momento da tormenta, quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente não vai refletir sobre isso. Por isso que eu costumo dizer logo, quando a gente vai falar de dor, dificuldades e ter a resignação para passar por isso, eu sou muito sincero em dizer, muitas pessoas só vão conseguir compreender essa resignação perante as dificuldades experimentando, né, passando pela experiência. Então a gente vai refletir o seguinte, dentro disso. A dor como um processo de cura e a compensação no futuro. Não é isso que a espiritualidade está falando aqui? Porque serão consolados. Jesus indica que ao mesmo tempo a compensação que espera no futuro os que sofrem e a resignação abençoa o sofrimento como um período de cura. Então nós vamos observar que a dor vem como um processo de cura. Ontem, lá na Federação Espírita Pernambucana, foi a 14ª Jornada de Saúde e Espiritualidade. Quem não pôde ir, está lá no canal da FEP, na Federação Espírita Pernambucana, e também está no canal da AME, a Associação de Médicos Espíritas. Essa Jornada de Saúde e Espiritualidade ela é promovida pela AME, essa Associação de Médicos Espíritas, e sempre traz como palestrantes médicos, psicólogos, psiquiatras, que trabalham essa união da ciência com a religião, ou seja, a medicina com a espiritualidade. Como é que a medicina pode curar ou nos ajudar a entender a espiritualidade como um processo de cura? E um dos palestrantes que tivemos ontem, que foi o Dr. Décio, ele teve uma palestra sobre a fisiologia da morte. E ele falava ali sobre os pacientes que estão em fase terminal, né? A gente sabe, por exemplo, o Dr. Paulo, ele é oncologista. E ele foi muito sincero quando ele disse assim, às vezes a gente nega a questão da morte perante um paciente que está em um câncer fase terminal, que já deu metástase, e aquilo é uma experiência que ele vai ter que passar, e que naquele processo ele vai passar pela experiência da dor. Só que o Dr. Décio trouxe uma frase, não sei se a Maria, quem estava, né, Cris, Rosário estavam lá presentes, teve um momento que ele falou assim, uma coisa bem interessante. Ele falou que o Espiritismo, quando fala dessa cura, como esse processo de cura, não é a cura do corpo físico, é a cura da alma. Então, muitas vezes as pessoas vêm ao centro espírita porque estão com dores físicas mesmo, uma doença instalada no corpo físico. Só que o Espiritismo vem explicar que muitas vezes essa dor física, ela é um processo de cura da alma. Então, quando Jesus vem falar que bem-aventurado é aquele que sofre, que passa pela aflição, e trazendo aqui nesse exemplo a aflição de uma doença física, feliz é aquele que passa pela experiência da dor através de uma doença física, porque essa experiência da dor vai proporcionar a cura da alma. Às vezes é um orgulho, é o egoísmo, é a ambição, é a vaidade, e aquilo ali vai sendo trabalhado por conta daquele processo doloroso. E a compensação no futuro, isso é algo interessante. Nós somos imediatistas, então muitas vezes a gente quer a solução para ontem. Só que quando a gente fala de espiritualidade, de cura da alma, de reforma íntima, nós temos que compreender que isso tudo são processos. Então, para nós conseguirmos aprender algo, desenvolver uma virtude, curar a nossa alma, não vai ser um processo da noite para o dia, vai ser um processo lento e que vai exigir de nós esforços. E muitas vezes, a gente sabe, a gente que estuda a doutrina há um tempo, o Espiritismo é reencarnacionista, ou seja, acredita na imortalidade da alma e na vida futura. Então, muitos dos nossos processos que nós enfrentamos hoje, essas dificuldades, elas vão trazer um reflexo positivo, talvez não nessa existência, às vezes numa existência futura. Então, às vezes, o indivíduo vai passar por uma experiência, por uma reencarnação inteira, com problemas, com dificuldades, com atropelos, porque na vida futura dele é que ele vai colher aquilo que ele está plantando hoje. Que é algo interessante que nesse trecho aqui, esse item do Evangelho, motivo de resignação, ele vai falar sobre esse processo da dor como um reflexo das nossas escolhas e como é importante a gente ter isso em mente para não acumular mais situações que vão trazer dor futuramente. A gente vai trazer até uma reflexão sobre isso. Quando a gente fala de dor,
a gente tem que fazer essa comparação da dor e do sofrimento. A doutrina, como outras filosofias espiritualistas, vem dizer que a dor é uma experiência que todos nós iremos passar. A dor ela é real, seja física ou moral. O sofrimento é como eu vou lidar com a dor. Então eu posso estar passando, por exemplo, eu posso conhecer duas pessoas que estão fazendo um tratamento de uma doença grave, as duas estão passando pela experiência da dor, só que uma vê aquela doença como essa oportunidade de aprendizado. O que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que eu tenho que aprender com essa demissão do meu emprego? O que é que eu tenho que aprender com essa traição da minha companheira, do meu companheiro de casamento? O que é que eu tenho que aprender com esse vizinho que me persegue? Isso é entender a dor através de um processo de aprendizado e de crescimento. O sofrimento é, meu Deus, por que eu estou com essa doença? Meu Deus, por que eu fui traído? Meu Deus, por que eu mereço esse vizinho? É o lamento. Então, o Espiritismo vai trazer para nós essas duas perspectivas perante a experiência da dor. Voltamos a dizer, a dor é uma experiência real que 95% de nós que estamos nesse mundo vamos passar. Agora, o sofrer é como eu vou encarar a dor, como um processo de cura, de amadurecimento, de crescimento, ou como um processo apenas de lamentação, de castigo, e que eu sou um coitadinho mesmo, que estou passando por isso, e eu vou ficar aqui parado no tempo, esperando o tempo passar e não vou fazer nada para me melhorar. Que é o que a gente vai ver a diferença da aceitação para a resignação. Né? A resignação é a gente conseguir superar a dor, a gente vai ver mais à frente. Superar a dor e conseguir, eu costumo falar, bem popular, né? Levantar, erguer a cabeça e dar a volta por cima, né? E a aceitação, o conformismo, é passar pela mesma experiência e dizer, faz parte da vida, eu estou aqui sofrendo mesmo, eu nasci para sofrer, nada para mim dar certo, e a gente vai entrando nessa monoideia. E essa compensação no futuro é justamente a vida futura. A vida futura não só a espiritual, mas a próxima reencarnação mesmo. A gente estava aqui no estudo do livro dos médiuns, que acontece antes da palestra, né, de 2h30 às 3h30. E todos estão convidados, sempre no todo quarto domingo, não é isso? O livro dos médiuns. E estamos no início, né, do livro, e estávamos refletindo sobre essa questão do céu, do inferno, como estado de consciência. E a gente vai ver muito, quando se fala de vida futura, a gente tem nossa mente ela é viciada a acreditar o seguinte: eu estou sofrendo bem muito nessa vida porque no céu eu vou ter paz. Então a gente crê que essa vida futura tem uma vida de prazer, de felicidade no mundo espiritual, ou no céu, ou no paraíso, ou como cada religião tem essa nomenclatura. Quando a doutrina espírita fala de vida futura, ela só não fala da vida espiritual, não. Ela fala da vida futura como a vida que prossegue do espírito, independentemente se vai ser no mundo espiritual ou na próxima existência mesmo, quando ele reencarnar novamente. Todas as nossas atitudes, palavras e pensamentos vão repercutir na nossa vida futura. A vida futura não é só a vida espiritual, é a vida material, sim, na próxima existência, quando a gente vir. Então, só para fechar esse pensamento do bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, Jesus traz a ideia que felizes são aqueles que passam pela experiência da dor como um processo de cura, encarando como um processo de cura, não como um sofrimento, como um castigo, um karma para pagar pecado, e a compensação no futuro, da gente ter essa confiança, essa fé em Deus, de que tudo que acontece na nossa existência tem um propósito para a nossa cura, enquanto espírito, e que nem sempre a gente vai conseguir enxergar nessa existência. Às vezes é um processo de cura que vai se espelhar, que vai se refletir numa vida futura. Mas vamos lá, 2 perguntas para a gente refletir aqui um pouco sobre essa questão da dor, né? Das aflições. É possível estar aflito e feliz ao mesmo tempo? Então eu estou passando aqui por uma dor muito grande, voltando a dizer, né? Seja moral ou física, e é possível estar feliz passando por aquela dor? É possível alegrar-se durante uma dor extrema? Eu vou trazer aqui um exemplo interessante. Há um tempo atrás, eu tive problema de cálculo renal, pedra nos rins. E teve um dia
que esse cálculo renal começou a dar sinais de que eu ia entrar em crise, só que a gente foi empurrando com a barriga, como todo bom brasileiro, né? Vai deixando para lá, vai deixando para lá, e aquela dor foi se acentuando, e teve um dia à tarde que eu larguei da escola, estava em casa, meu irmão tinha saído, minha mãe tinha saído também, e eu comecei a sentir uma dor insuportável, que foi se deslocando justamente aqui da região do rim, foi vindo aqui para frente, como a gente chama, né, no pé da barriga, no popular, e aquela dor foi aumentando, e eu ligando para o meu irmão vir me levar na emergência. Enquanto eu estava naquela dor, e foi cada vez mais aumentando, quem já teve aqui dor de pedra no rim sabe que é uma dor tão grande que quando chegou na emergência eu desmaiei da dor. Na minha casa tem um quadro do Dr. Bezerra de Menezes. Eu olhava para o quadro de Bezerra de Menezes e comecei a brigar com ele. A gente faz tanta coisa no centro, e faz campanha do quilo, e faz estudo, palestra, e entrega mantimento, e você está deixando eu sofrer aqui com essa dor, e doía, aí eu gritava. E os meus vizinhos pensando, meu Deus, ele está brigando com quem, né? Porque era aquela dor mesmo do desespero. Meu irmão chegou, a gente foi para a emergência, a dor foi tão intensa que realmente eu perdi os sentidos lá na emergência, depois quando eu retornei eu já estava sendo medicado, e teve o segundo momento que foi muito ruim, foi quando a pedra entrou na uretra. Então não tinha mais como, só expelindo mesmo. Então foram momentos muito dolorosos. Mas que depois que eu passei por essa experiência, tanto da crise e depois para expelir a pedrinha, que hoje, mesmo quando eu não estou com vontade, eu tomo água, litros e litros de água. O que é que acontece? Aquilo que a gente estava refletindo, a gente pode trazer como isso um exemplo simples. No momento da dor, não tinha como eu estar feliz. Poxa, eu estou expelindo uma pedrinha, um cálculo renal pela minha uretra. Será que que bom, estou feliz, que coisa maravilhosa. No momento da dor, como a gente refletiu no início, quando a gente está no olho do furacão, a gente não vai ter essa percepção, não. Essa percepção de gratidão, que bom que eu estou passando por esse aprendizado, não vai. A gente vai sofrer aquele momento ali daquela experiência. A diferença de lidar com esse problema da dor é o pós, a experiência que traz e o aprendizado. Através dessa dor física, eu aprendi que é saudável e é importante beber água. Isso eu estou dando um exemplo simples, mas todos nós que estamos aqui nessa tarde passamos por experiências dolorosas que com certeza depois de transpô-las, a gente aprendeu, se fortaleceu, ergueu a cabeça e que hoje a gente está mais forte do que antes. E eu acho que é interessante, uma vez eu vi uma charge na internet que falava o seguinte, era começando o ano, né, 2025, e tinha um muro bem grande. Aí quando a pessoa olhava para trás, via 2024, 2023, 2022, os outros anos passados também, cada vez um muro maior. A ideia da charge era o seguinte, que a gente passa pelos desafios e cada desafio que a gente vence, o próximo que vai vir adiante vai ser mais fácil de ser superado, porque a gente passa pelo aprendizado do desafio anterior. Então, essa reflexão está no livro do Dr. Sérgio Lopes, que é o Código do Monte. Foi um livro que a gente já estudou aqui na casa. Ele traz essas duas perguntas para fazer a gente entender o seguinte, que a experiência da dor ela é real, e que ela é válida a gente passar. Nós não podemos desmerecer a nossa dor nem a dor do outro. Porque só quem sabe a dor que está passando somos nós mesmos. Então, às vezes, para a gente, a dor que o outro está enfrentando é uma bobagem. Virgem, fulano está chorando por causa disso. Menino, tu arranja outra namorada, tu arranja outro namorado. Tu vai sofrer por causa disso. Só que quem sabe a dor que está passando é aquela pessoa. Então, as dores, os problemas vêm com esse desafio, e que no momento da dor a gente não vai conseguir ter essa percepção. Mas após o problema, após a dificuldade vencida, vem o aprendizado. Aí a gente começa a ter essa ideia de felicidade, de bem-aventurados e de gratidão por ter passado por aquela experiência. Tem uma prece de Emmanuel que fala assim, é uma mensagem, tudo passa. Ele fala assim, todas as coisas na Terra passam, tanto as coisas boas como as coisas ruins também passam, deixando gravado no espírito imortal as experiências necessárias. Então, todas as nossas dores vêm para fortalecer o espírito. E no próprio livro Código do Monte, de Sérgio Lopes, ele ainda fala, a aflição gera sofrimento, tristeza
contrariedade e desperta desejo de sair dela o quanto antes. A dor não existe para gerar alegria e gratidão na hora em que está doendo. Isso seria uma subversão da realidade sensitiva. Quem está sofrendo fica triste, chora e não o contrário. Não se pode ficar feliz ou alegre enquanto se sofre. A dor não é um objetivo em si mesma. Tanto que nas leis morais, que estão no livro dos Espíritos, né, não existe a lei da dor ou a lei do sofrimento. Então a dor ela é um processo real, mas não é ela que vai fazer a gente evoluir. E sim a experiência que ela traz para nós, que vai fazer a evolução do espírito. Então quando a gente está passando pela dor e pelo sofrimento, é importante trazer isso para a gente não se cobrar. Porque às vezes existe um discurso de superioridade dentro, não só da doutrina espírita, estou falando do espiritismo, mas na vida mesmo. Menino, enxuga essa lágrima. Tu só vive chorando, só vive reclamando. Como se fosse assim uma necessidade de passar para as pessoas o tempo inteiro que eu sou um super-homem, né? Uma pessoa forte, uma pessoa imbatível, que não tem problemas, que não tem dificuldades. E é importante a gente ter essa noção que durante a dor a gente vai passar pela essa experiência e que ela vai nos fortalecer. Mas naquele momento vai vir sim a tristeza, vai vir a vontade de chorar, vai vir a dor, e isso são experiências que a gente vai passar que são necessárias para esse fortalecimento. O importante é a gente manter a confiança, a fé, a calma, para enfrentar essas problemáticas, sabendo que tudo passa e que vai ficar a experiência para ser gravada no espírito. Vocês já parcelaram algo no cartão sem ter finalizado a compra anterior? Eu já. Inclusive, eu fiz isso esses dias. Por que a gente está trazendo isso? Veja que interessante. No Evangelho, tem um trecho que nós gravamos o seguinte, ó. Tal é o sentido das palavras, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, são felizes porque pagam suas dívidas e, após pagamento, estão livres. Mas, se, saudando a pendência de um lado, endividam-se de outro, jamais se libertarão. Ora, cada nova falta aumenta esse débito, porque não há um só delas, qualquer que seja, que não traga consigo a própria experiência necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será numa outra. O que é que a espiritualidade traz para nós? Todas as nossas ações, atos, palavras e pensamentos vai gerar acontecimentos futuros. Então eu já tenho, podemos dizer assim, eu tenho já algo a ser resgatado. Tenho uma experiência dolorosa que eu estou passando, que já é um processo de resgate de algo que eu fiz no passado. Então eu nem ainda aprendi a superar essa dificuldade e venho acumular mais dificuldade. E vai juntando. É como se fosse essa dívida. Eu compro uma televisão, divido em 10 vezes. Quando chega na quinta parcela, eu compro a máquina de lavar. Divido em 10 vezes. Eu já estou pagando agora a parcela da televisão e da máquina. Quando chega na oitava parcela da televisão e na terceira da máquina, eu compro um guarda-roupa. Aí daqui a pouco eu estou além do que eu posso pagar. E sofrendo, viu, ralando, fazendo hora extra, fazendo um puxadinho aqui, um puxadinho ali, economizando daqui, economizando dali para conseguir pagar. Então essa ideia que a espiritualidade traz é o seguinte, de que nós temos que ter essa consciência das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, para que a gente possa, nessa existência, ir resgatando logo esses aprendizados passados e não acumulando mais dificuldade. Eu lembro de uma palestra que Edivaldo fez aqui no Centro de Convenções, que ele perguntou o seguinte, a plateia, aquele auditório do Teatro Guararapes, cabe o quê? Umas 3.000 pessoas. Ele perguntou assim, quem aqui acredita na reencarnação? Aí a maioria das pessoas, né, espírita, levantaram a mão. Aí ele faz a segunda pergunta, que é parecida, mas quando a gente vai ver, o detalhe é diferente. Ele perguntou o seguinte, quem aqui vive a reencarnação? Aí algumas pessoas levantaram, outras não levantaram, porque ficaram aquela dúvida, né? Aí ele falou, existe uma diferença entre acreditar na reencarnação e viver a reencarnação. Acreditar na reencarnação é a teoria, o mecanismo. A alma, o espírito, volta à vida na matéria quantas vezes for necessária para o seu aprimoramento espiritual, moral e intelectual. Viver a reencarnação
é ter consciência plena de que tudo que a gente faz nessa existência vai ter uma repercussão no futuro. E que muitas das coisas que nós estamos experimentando hoje já são reflexos do que a gente fez no passado. Quando a gente tiver essa consciência plena, gente, tem tanta coisa que a gente faz, que a gente fala, que a gente não vai mais fazer. A gente vai realmente falar, meu Deus, eu vou fazer isso de novo para gerar mais dor e mais sofrimento. Eu vou fazer isso de novo para gerar mais culpa. Eu vou fazer isso de novo para gerar mais desafeto, mais mágoa. A diferença entre crer na reencarnação como um processo, um mecanismo apenas teórico e viver a reencarnação é, de uma vez por todas, ter essa consciência perante as nossas atitudes. O mesmo acontece com o nosso processo de evolução espiritual aqui na Terra. Precisamos reparar nossas faltas do passado, nos esforçando para não cometer novos erros. Para isso, temos que aprender a desenvolver a resignação. Aí vai vir o que a gente, entende por resignação, que nós encontramos no dicionário. Existem circunstâncias que estão além da nossa capacidade de fazer alguma coisa. Uma doença incurável, a morte física de alguém, um acontecimento que impõe a nossa rotina comum. Nesses casos, surge a necessidade da resignação. Nós estávamos, todo domingo à noite, de 8 da noite, tem o Evangelho Online da CEE, da Comissão Estadual de Espiritismo. Quem quiser, depois eu mando o link. É todo domingo. Natal, Ano Novo, férias, o que for, feriado, todo domingo de 8 horas tem esse Evangelho Online. E o tema do Evangelho do domingo passado foi justamente essa... Eu não lembro o tema exatamente, mas se tocou nesse assunto da paciência. Aquela mensagem que a gente vai ver no final aqui. A paciência como esse mecanismo de saber lidar com aquilo que a gente não pode solucionar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vão ter momentos na nossa vida que vão vir coisas que a gente não tem como controlar. Uma doença, o desencarne de uma pessoa amada, são situações reais que acontecem na nossa existência e que vai exigir de nós essa paciência, essa calma, essa resignação, porque são situações que a gente vai ter que passar, experienciar, aprender e enfrentar como real. A resignação é a virtude que nos faz aceitar o que não pode ser mudado. O sofrimento aumenta muito quando queremos mudar o irremediável. Quando se fala de luto, por exemplo, não tem as fases do luto? A primeira fase é a raiva, Depois a negação, depois a barganha e depois vem a aceitação. Toda pessoa enlutada, e quando a gente fala de luto, não é só o luto da desencarnação de uma pessoa, amada. Às vezes é o fim de um relacionamento, às vezes é quando você é demitido de uma empresa que você trabalhou 30 anos, às vezes é quando você sai de casa, tem que deixar sua mãe, ou ao contrário, Enfim, toda separação, toda perda traz para nós essa experiência do luto. E às vezes as pessoas querem, porque eu volto a dizer sempre, existe uma ideia circulando aí, principalmente nas redes sociais, essa ideia de que nós temos que ser sempre felizes. A mídia, todo mundo sorridente e perfeito. Essa ideia de que o sofrimento tem que ser superado. E quando a gente vai na psicologia, por exemplo, Joana de Anjos fala sobre isso. Essas fases do luto, elas têm que ser vivenciadas. Se a gente pula uma dessas fases, lá na frente aquilo ali vai se manifestar como um processo de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. Então tudo na vida da gente é processo. Uns têm mais dificuldade de superar alguns processos do que outro. Dia 11 de abril agora, um dia depois do aniversário do centro, dia 11 de abril, completaram-se 15 anos que meu pai desencarnou. Eu consigo viver normalmente. Se a gente começar a falar de painho, lembrar dos momentos felizes, vem a saudade, vem as lágrimas, aquelas lágrimas, como o Chico falava, de gratidão, de alegria de lembrar dos tempos que a gente viveu, da oportunidade que ele me deu de reencarnar. Mas minha mãe, por exemplo, tem 15 anos que ela vive no luto eterno. É o tempo dela. São os tempos que cada um tem e que cada um tem que respeitar o seu tempo. Eu costumo falar que a nossa vida não é uma corrida de cavalo. Ninguém aqui tem um número e ninguém aqui está correndo para ver quem vai chegar primeiro na linha de chegada. A nossa vida é a vida de evolução particular de cada um de nós. Cada um de nós passando por esse processo. E a resignação, que é essa capacidade de conseguir
seguir em frente, continuar seguindo em frente, mesmo em meio à dificuldade, vai trazer muita facilidade e um bem-estar para nós perante as dificuldades. Volto a dizer, como a doutrina fala, não vai curar as dores, não vai tirar a dor da experiência, mas vai fazer com que a gente tenha essa força, essa confiança de erguer a cabeça e continuar em frente. Quem aqui não passa por problema? Quem aqui nunca acordou com vontade de continuar deitado na cama? Minha gente, tem dia que eu levanto, eu sento na cama e fico, misericórdia. Mais um dia nesse mundo de expiação e prova, meu Deus. Aí começa as lágrimas a cair, eu sempre durmo com um livrinho de mensagem do lado, né? Eu pego, leio uma mensagem, aí levanto, vou para a varanda, respiro fundo, faço um processo mesmo. Se a gente tem que se fortalecer, olha para o céu, agradece. Aí vão vindo, veja, quantas pessoas não estão entubadas? Quantas pessoas não estão em campos de guerra nesse exato momento sofrendo? Quantas pessoas não estão encarceradas pagando suas penitências pelos seus atos de infração? E eu estou aqui, graças a Deus, com saúde. Vamos levantar a cabeça e mesmo com as dificuldades seguir em frente. E a gente vai seguindo. Cadê? Passou? Isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item, a gente vai refletir 3 pontos aqui interessantes. O primeiro, ver a vida na Terra com o olhar da imortalidade, que tudo passa, tudo na matéria é impermanência. É o que a gente está refletindo. Uma coisa que a gente tem dificuldade, quando a gente reencarna, é entender que tudo nessa vida, e ontem na jornada de saúde e espiritualidade, tocou muito nesse assunto. A gente tem que viver nesse mundo sabendo que nós não somos desse mundo. Nós estamos passando por aqui. Então é importante nas nossas dificuldades a gente sempre meditar. Reforçar isso. Vai passar. Vai vir uma solução. Eu tenho que manter a calma. Se eu me desespero, às vezes a solução está na minha frente, mas perante o desespero eu não consigo enxergar aquela solução. Então, entender que tudo é impermanência, quando eu falo da matéria, vai exigir de nós essa calma, essa paciência e vai tirar um peso das nossas costas. Porque às vezes a gente coloca a nossa felicidade naquilo que é perecível. Então, quando aquilo acaba, que aquilo se vai, a gente se deixa ir junto. Por exemplo, quando a gente está num relacionamento e a gente anula a nossa vida para viver só aquele relacionamento, no dia que aquela pessoa for embora e eu depositei toda a minha felicidade, os projetos da minha vida naquela pessoa, tudo aquilo vai embora junto. E aí eu desmorono. Mas nossos relacionamentos aqui na Terra são passageiros. Vem como experiência, a gente se casa, tem filhos, constitui a família, é uma experiência. Mas temos que ter aquela consciência que às vezes aquela pessoa está conosco, aquele período da existência, vai haver ali a troca de aprendizado, mas nós podemos seguir sim, cada um seu caminho. E ficou a experiência acumulada. Ficaram as experiências que trouxe aprendizado e fortalecimento para os espíritos. E aí a gente continua a nossa jornada. Se eu deposito minha felicidade só naquilo, e quando aquilo passar, aí vai vir a dor e vai vir o sofrimento com força. Por isso que a gente sempre tem que estar olhando a vida como essa jornada. Como uma viagem de trem, eu costumo falar. A gente está num trem, a gente sobe, o trem está parado lá na estação. A gente sobe no vagão e a viagem começa. Cada estação que o trem passa, a porta se abre e vão subir pessoas no nosso vagão e vão descer. Tem gente que vai subir na primeira estação e vai descer na última. Tem gente que só vai passar uma estação do nosso lado. Tem gente que vai subir no nosso vagão, só vai dar um bom dia. Tem gente que vai sentar do nosso lado e vai querer conversar com a gente a viagem inteira. Mas quando chegar no terminal, eu vou chegar sozinho e vou descer daquele vagão sozinho. Durante a viagem, eu troquei experiência, conversa, amores, desafetos com aquelas pessoas que foram subindo e descendo do meu vagão. Essa é a viagem da vida. Mas quando chegar lá, no ponto final, eu vou desembarcar sozinho, com toda aquela experiência acumulada com aquelas pessoas que Deus permitiu que convivesse comigo. São os nossos familiares, nossos amigos. Se esforçar para controlar os desejos materiais. E voltamos a dizer, muitas das nossas dores estão pautadas naquilo que é matéria. Então eu sofro
angústia, eu sofro ansiedade, pensando em algo que talvez não aconteça. Tem algumas pessoas que querem resumir ansiedade e depressão de uma forma bem rápida, assim, às vezes bem superficial, né? Aí tem gente que fala assim, depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Claro que a gente sabe que se a gente for fazer um estudo profundo do que é depressão e do que é ansiedade, não é apenas isso. Mas eu acho interessante que o processo de ansiedade, eu trabalho com criança, eu já falei aqui várias vezes. Eu trabalho com criança entre 4 e 5 anos. E, gente, acho que essa geração hoje, dessa idade, dessa faixa etária, são extremamente ansiosos. E eu não estou falando aqui a ansiedade patológica de pessoas que vão para psiquiatra e tomam um remédio ansiolítico, não. Estou falando da ansiedade dessa mente acelerada, sempre pensando no próximo, o que é que vem depois, o que é que vem depois, o que é que vem depois, e não consegue vivenciar o agora. Por exemplo, quando a escola abre, eles chegam, vai ter o bom dia e depois tem o café da manhã, é uma creche, né? E tem o café da manhã. Quando eles estão no bom dia, que a gente faz o ciclo para cantar a musiquinha do bom dia, eles ficam, tio, o que é o café da manhã? Tio, o que é o café da manhã? Eu disse, calma, gente, a gente vai ver daqui a pouco o que é o café da manhã. Vamos se concentrar no bom dia. Quando eles estão no café da manhã, eles estão engolindo porque eles engolem, não mastigam direito. Eles querem voltar logo para a sala porque eles já querem saber qual é a atividade do dia. Quando eles estão na atividade, tem uma atividade para ligar os pontinhos, para trabalhar a motricidade deles. Eles fazem de qualquer jeito porque eles querem acabar a atividade para ir para o parque. Eles sempre estão acelerados porque eles estão pensando no próximo. O que é que vem depois, o que é que vem depois, o que é que vem depois. Isso na geração de 4, 5 anos. Aí a gente, se não trabalha isso neles, que adultos essas criaturas vão se transformar? Se com 5 anos eles estão tão acelerados e ansiosos pensando no próximo. E às vezes são preocupações meramente materiais. Tem uma passagem do Evangelho que Jesus pergunta, que Jesus fala, né, olhar os pássaros no céu. E fala assim, não se preocupa com o que tu vai comer e com o que tu vai vestir. Cada dia basta o seu mal. Jesus falando de ansiedade para a gente. Calma, vive cada passo de uma vez, cada situação no seu momento. E quando a gente se apega demais à matéria, a gente passa por sofrimento. Porque tudo que é matéria causa em nós essa angústia, né? E quando falo dos desejos materiais, não é só coisa assim, livro, roupa, sei lá, sapato. Não, às vezes um desejo mesmo. Eu olho uma pessoa numa festa e sinto desejo sexual naquela pessoa. Aí eu já transformo aquele ser humano num objeto, né? Objetifico aquela pessoa e já quero conquistá-la para poder usá-la e depois descartar como se fosse um objeto. Desejo material. Desejo sensorial, aquilo que os olhos veem, fica desejando o tempo inteiro, né? Uma vez eu até ouvi uma palestra do palestrante dizendo assim que eu nasci com deficiente visual, né, com a cegueira. Eu acho que é porque na outra vida tudo que eu vi eu queria comprar. Aí eu pedi para reencarnar sem enxergar, para não ter essa vontade de tudo que eu via eu querer comprar. Ele falando, né, sobre a sua própria experiência. Tomar cuidado com as projeções emocionais, evitando assim as decepções. Como Patti falou de forma brilhante quarta-feira, as projeções e as decepções. Hoje de manhã a gente estava em Garaçu, no GESC, é um centro que tem lá, Seara da Caridade. E a gente refletindo lá no tema sobre missão dos profetas, a gente falou sobre essa questão da dificuldade dessa relação interpessoal um com o outro e como é difícil relacionar-se sem projetar no outro as nossas demandas e sem se decepcionar quando o outro não supre as nossas demandas. Por mais que a gente tenha esse conhecimento, sempre uma vez ou outra a gente nas nossas relações, seja de cônjuge, namorado, pai e filho, família, amizade, colega de trabalho, sempre vai, uma hora ou outra, surgir essas projeções. O que nós, enquanto seres pensantes, racionais, temos que fazer é o seguinte, é sempre parar, pensar e raciocinar. Eu estou com raiva de Antônia, por quê? Porque ela não me deu carona para ir para a meditação. Mas ela combinou isso comigo. Quando eu comecei a fazer uma amizade com ela, estreitar um laço de amizade com ela, ela assinou um contrato que todo dia na meditação ela ia me dar carona. Não, eu projetei isso nela, né? Poxa, se ela é minha amiga, ela tem que me dar carona. Ela tem carro, eu não tenho. Não é possível que ela não vai me dar carona. Eu projeto essa minha espera nela.
Quando ela não tem essa atitude, eu fico com raiva de Antônia, me decepciono com ela e não quero mais falar porque eu tenho mágoa. Sendo que em nenhum momento ela disse para mim que iria me dar carona. Veja como isso é complicado. A gente conversei eu e Paty quando terminou a palestra dela, eu falei, por isso que eu sempre reforço para mim mesmo. Quer fazer algo por alguém, Emanuel, faça. Mas faça de coração, sem esperar nada em troca. Faça porque fazer o bem faz bem para quem está fazendo. Não espere, porque nas nossas convivências, nas nossas relações, ninguém vai ser obrigado a reconhecer o bem que você fez, não. Quando a gente faz o bem para alguém, estende a mão, a gente faz porque faz bem fazer o bem. A gente não deve esperar nada em troca. Relacionamento não é um contrato que a gente coloca aqui, ó, você vai fazer assim, 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 e se você sair de uma dessas daqui, eu não quero ser mais seu amigo, não vou ser mais seu marido, não sou mais seu pai, então assina aqui. Relacionamento não é isso. Relacionamento é doar-se, sim, sem esperar nada em troca. E isso é difícil. É difícil porque o tempo inteiro a gente projeta no outro as nossas demandas, as nossas carências. Eu vou contar aqui uma experiência de um colega que relatou isso num estudo que a gente fez de atendimento fraterno. Para quem não sabe, atendimento fraterno é aquela atividade que todo centro espírita tem, que as pessoas chegam com suas dificuldades, seus problemas, e vai conversar com alguém na casa. Aqui no Regeneração é toda quarta-feira a prescrição do tratamento. E nesse curso que a gente estava fazendo, nesse estudo, um colega nosso contou um caso bem interessante, de que chegou uma moça com um noivo, e ela estava passando por algumas dificuldades, o noivo trouxe ela para o centro, porque disseram que o centro poderia ajudar. Ela passou pelo atendimento fraterno, foi recebida, né, na portaria por um rapaz que era trabalhador da casa, que era esse mesmo rapaz que relatou a história, foi com ele que aconteceu o caso. Ele recebeu a moça, recebeu o noivo dela, entregaram a ficha, foram para a salinha ficar esperando e ele foi para o atendimento. Quando chegou no atendimento, ele muito atencioso e começou, né, a fazer o atendimento com ela, orientou algumas coisas, fez uma prece com ela, enfim. E ele também fazia as palestras na casa e ele a moça começou a frequentar o centro, veja que complicado. E toda vez que ela chegava, ele, né, bem atencioso, começava a conversar com ela, ia na cantina, né, fazia um lanche com ela na mesa, na hora das palestras sentava do lado dela para explicar o que ela não estava entendendo, e com o tempo, uma das queixas que essa moça fez no atendimento foi sobre a relação dela com o noivo. E com o tempo, essa moça foi se apaixonando pelo rapaz. E foi criando na cabeça dela que toda aquela gentileza que ele tinha, a educação que ele tinha ao tratar com ela, o afeto que ele assim, dava um abraço, perguntava como ela estava, na cabeça dela, ele também estava apaixonado por ela. A carência afetiva dela começou a projetar no rapaz algo que não existia. E aí, quando finalmente ela se declarou para ele, aí ele falou, não, minha irmã, acho que você está equivocada, sou comprometido, a senhora também é comprometida, eu acho que a senhora está equivocada. E ela, naquela hora, se chateou, começou a brigar com ele, e passou um tempo fora do centro, depois voltou, pediu desculpa e reconheceu que, na verdade, ela estava fragilizada, estava carente, com problemas pessoais dela, do relacionamento dela, e projetou no rapaz toda a sua carência e todas as suas demandas. Aí veja como é complicado isso nas nossas relações. Porque, no primeiro impacto, ele poderia, através dessa experiência, se endurecer, né? Não vou mais cumprimentar ninguém, não vou mais tratar ninguém bem, não vou mais tratar ninguém com educação, porque eu não sei se as pessoas com quem eu estou me relacionando estão com saúde mental ou estão com problemas. Por isso que toda a nossa relação interpessoal ela é muito delicada e ela sempre deve ser pautada no respeito, na seriedade, evitando as projeções, para que a gente não traga dor para nós mesmos e para os outros. Essa é a mensagem final que a gente vai refletir, a paciência de um espírito amigo. Essa mensagem ela diz muito sobre nossa existência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus.
A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos! Tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao invés que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo, um espírito amigo. Anos depois, Divaldo revelou que esse espírito amigo é Joana de Ângeles, que participou da codificação. Minha gente, essa mensagem ela é belíssima. Olha, tem 4 parágrafos. O que é que a gente pode tirar nesse faltam 5 minutinhos? A síntese do primeiro parágrafo, o que a gente vem falando desde o início. A dor, quando ela é enxergada como um processo de cura, de aprendizado, ela é uma bênção na vida da gente. Ela é uma bênção. Mas, ao mesmo tempo, nós voltamos a lembrar. No momento do sofrimento, a gente enxergar a dor como uma bênção vai ser difícil. Geralmente, a gente só consegue enxergar a dor como uma bênção quando a gente transpassa essa dor, que a gente passa pelo aprendizado, a gente consegue enxergar, poxa, eu passei por aquilo, mas graças àquilo, hoje eu sou quem eu sou. Nenhum de nós seria o que a gente é hoje, o que a gente conseguiu conquistar enquanto virtudes, se a gente não tivesse passado por tudo que a gente passou. Bendizei a Deus onipotente que neste mundo, aquela ideia, né? A gente passa pela dor nesse mundo para ter um momento ou ter uma consequência de felicidade na vida futura. Aí fala no segundo parágrafo, sede pacientes, pois a paciência também é a caridade. Veja que interessante. Ser paciente para conosco, para com o outro, também é uma forma de caridade. Aí ele vem falar que a caridade material é a mais fácil. Se eu pego, junto o dinheiro o ano todinho do meu salário, vou pegando aqui um pouquinho, vou juntando. Chegou em dezembro, eu estou falando dezembro porque em dezembro a gente está mais, o mês de dezembro a gente fica mais sintonizado com o Natal, né? Aí chega no final de ano, eu consigo vários alimentos, monto várias cestas básicas, vou lá no sertão distribuir essa cesta básica. É uma caridade? É. Material, vai matar a fome de muita gente? Vai. Mas eu pegar um pouquinho do meu salário, juntar para comprar esses mantimentos e levar lá no sertão, é fácil de fazer. É muito fácil. Mas ele vai falar de outro tipo de caridade. A caridade da gente ter paciência para com aquelas pessoas que muitas vezes são o motivo do nosso sofrimento, e não basta só isso não. O Espírito Amigo vai dizer que essas pessoas que estão na nossa vida, essa pessoa mesmo que vocês estão pensando nela agora, Deus colocou essa pessoa na nossa vida para fazer a gente desenvolver a paciência. Aí a gente entende porque ele fala que paciência é também um ato de caridade. A caridade moral que Jesus ensina. No terceiro parágrafo a gente vê como síntese aquela ideia de que ele vem reconhecer que a vida não é fácil. E eu não sei vocês, mas quando eu leio essa mensagem, que eu leio esse terceiro parágrafo, eu sinto, na fala desse espírito amigo, que ele se compadece mesmo pela dor da gente. Que ele vai falar assim, a vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Um alfinete, minha gente, é bem pequenininho. Se eu pegar um alfinete e me furar, tá, eu vou sentir uma picadinha, mas não é nada. Mas vocês já imaginaram 1000 picadas de alfinete no mesmo canto? Vai ferir, vai sangrar.
Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações, havemos de reconhecer que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. A gente tem a mania de cristalizar o problema e a gente não consegue ver o que está em volta. É aquela história do bolo. Eu vou repartir o bolo em várias fatias. O egoísta, se eu pegar um pedaço desse bolo, uma fatia e dar para André, aí o Emmanuel, que é egoísta, vai olhar a fatia que está faltando. Quem foi que comeu essa fatia de bolo? Aí vai se desesperar, né? O egoísmo dele na fatia que está faltando é tão grande que ele não percebe que tem ainda 9 fatias no bolo. Ou seja, tem muito mais bênção do que dificuldade. Mas a gente tem a mania de olhar apenas e focar e cristalizar naquela dificuldade. Eu acho massa essa parte quando ele vai falar no final. Que o fardo parece menos pesado quando a gente olha para o alto do que quando a gente sempre fica com a cabeça para baixo. Postura. O corpo fala, olhar para o alto, porque no alto onde está o sol, as estrelas, o alto é aquela expressão de quê? De cabeça erguida, de coragem, de fé, de esperança. Quando a gente está assim para baixo, desanimado, o corpo fala tristeza, dificuldade, sofrimento. Por isso que ele fala que quando a gente ergue a cabeça para o alto, a gente se melhora. Ele fala, coragem, meus amigos, porque Jesus é nosso modelo. Olha, só da gente ter Jesus como maior referência, isso já é... Eu tenho até um amigo que ele é evangélico, que ele fala, Emmanuel, eu já frequentei centro espírita, os livros de Kardec reforçam o que Jesus falava, mas assim, eu vou falar a verdade para tu, Emmanuel. Tudo que o Espiritismo fala, Jesus já falava. E se a gente observar, se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, não é a espiritualidade explicando, contextualizando o Evangelho para os dias de hoje. Se a gente observar, é praticamente isso. Kardec e os espíritos superiores explicando as passagens do Evangelho para o dia de hoje. O Espiritismo é o Evangelho redivivo. Veja, a gente precisa dessa ferramenta, como Emmanuel falava, né? Jesus é a porta e Kardec é a chave para a gente conseguir entender esses processos. Mas se a gente pegar essa fala dele de dizer assim, Jesus já tinha dito tudo, mas a gente não compreendia. E coisas foram trazidas pelo Espírito da Verdade que Jesus não poderia ter falado naquela época. Então se complementa. Jesus é o nosso modelo. E ele sofreu. Eu acho isso interessante porque a gente estava aqui no estudo na casa e alguém falou assim, a diferença de Jesus para outros missionários religiosos é que Jesus não apenas falou, ele viveu tudo aquilo que ele falava. Então, até esse processo da dor e do sofrimento, Jesus ele passou para mostrar para nós que é possível, sim, vencer a dor, vencer a morte, vencer as dificuldades e continuar glorioso. Eu venci o mundo, porque eu estive no mundo sem me contaminar com as coisas do mundo, Jesus falava para a gente. E aí ele manda a gente ter coragem. Essa recomendação é muito importante. A gente ter coragem. Aí ele pede no finalzinho, sede pacientes e sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Se a gente entende o contexto do que é ser cristão, já resume tudo. Porque ser cristão é ser resignado perante as dificuldades. Hoje não existe mais os coliseus. Hoje não existe mais as arenas dos leões em que os cristãos eram jogados para serem comidos vivos. Mas existem outras batalhas, outros desafios que nós enfrentamos hoje, muito mais morais do que físicos. Mas tomemos como exemplo esses cristãos que iam para a arena, eles iam cantando hosanas. Eles iam passar pelas dores, pelas dificuldades, mas eles passavam de cabeça erguida, com a fé de que estavam ali perecendo em nome de Cristo e que estavam indo felizes, confiantes na vida futura, confiantes de que tinham feito certo e felizes por estarem partindo desse mundo com a missão cumprida, de ter voltado para o mundo espiritual melhor do que quando eles vieram para o mundo material. Essa era a nossa mensagem de hoje. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Assim seja.